E aí, apidouros, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Florada Talk. Eu, Matheus Pereira, coordenador do Projeto Orgânico aqui da Apidouro, estou junto com o Luiz. Oi pessoal, eu sou o Luiz Felipe, auxiliar do Projeto Orgânico aqui junto com o Matheus. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação natural das abelhas, quando é permitido uma alimentação artificial, quais os riscos quando há essa alimentação artificial, para que a gente fique dentro do projeto orgânico sem ter nenhum risco e nenhum problema. Bom, Luiz, alimentação natural das abelhas, tá? Vamos começar no básico. O que exatamente compõe a alimentação natural das abelhas? Bom, a gente sabe que as abelhas têm a produção de mel, então basicamente a alimentação natural delas é o néctar e o pólen. O néctar ele é fonte de energia para elas, né? Para manter elas em atividade. E o pólen é a fonte de proteína, ele que vai trazer proteínas ali dos minerais do mel. Além das vitaminas, né? Além E a abelha, ela consome também própolis e água. Então, não é só o pólen, não é só o néctar presente na natureza. É um conglomerado junto da água e junto do própolis. E a segunda pergunta, a gente vai falar sobre a qualidade da flora, o que ela impacta de fato nessa produção do mel, em relação às características e à qualidade do mel. Bom, então a gente sabe que quanto melhor for tirar uma flora em volta do seu apiário, melhor vai ser a qualidade do seu mel. Isso influencia por conta que é uma diversa variedade de flora no meio ambiente. Essa diversidade que tiverem ao redor dele vai contribuir para que seu mel seja de melhor qualidade. Exatamente. A gente tem que entender que quanto mais rica for a flora em torno do apiário, mais o mel vai ter nutrientes, maior vai ser o valor nutricional do mel, e ela impacta diretamente em relação à cor, a aroma e a flora em si, né? Se a abelha estiver próximo de uma região, um exemplo, no Nordeste, lá no Piauí, tem muito marmeleiro, então é mais característico o mel de marmeleiro. Se ela estiver numa região que é mais silvestre, o mel é mais silvestre. Então a florada, ela impacta diretamente nessa relação da qualidade do mel e a florada do mel em si. Se a abelha estiver numa região que é fraca, que não tem quase nada de alimento, consequentemente isso vai ser repassado para o mel e o mel vai ter um valor um pouco abaixo disso e às vezes uma florada não tão predominante, tá? Exato. Logo depois disso a gente fala sobre que nem sempre a natureza dá conta sozinha, né? Então a gente tem fases que a gente precisa fazer uma alimentação, o apicultor precisa fazer uma alimentação artificial dessas abelhas, né? Desses apiários. Então a gente tem que tomar um cuidado, saber quando pode ser feita essa alimentação artificial. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, a alimentação artificial, como o Matheus falou, às vezes a natureza não consegue suprir toda a necessidade, então vem a alimentação artificial. É comum utilizar ela em épocas de escassez, ou seja, geralmente é na época de seca, que é a estiagem, e no inverno, que é um período que você não se tem muita flora ao redor. Então é onde é utilizado esse sistema de alimentação artificial. Chamado entre safra, né? Chamado entre safra, é isso mesmo. Então, para o apicultor, entre ele não perder as abelhas ou ele perder os enxames, né, os apiários, enfim, é mais fácil ele fazer uma alimentação. Mas a gente tem que perceber também a segunda pergunta, né, que é qual é o tipo de alimentação artificial mais utilizado entre os produtores? Certo. Então hoje o mais utilizado aí entre os apicultores é o xarope de açúcar, que ele é a junção ali, o pessoal faz a mistura do açúcar cristal juntamente com a água e é fornecido aos apiários para fazer a abelha. Exato. É chamado de uma alimentação energética, né? Isso. Então o apicultor que utiliza o açúcar, o xarope de açúcar, ele busca uma alimentação energética e além disso também tem alimentação proteica, né? E às vezes, dependendo de onde o apicultor está, não tem pólen suficiente durante essa entre-safra, então ele faz uma alimentação proteica. Mas isso depende de onde o apicultor está, de qual região ele está. Então a gente tem regiões que os produtores utilizam mandioca, utilizam farelo de algaroba, faz um blend ali, a gente chama de bife proteico, justamente para ter essa alimentação suplementar para as abelhas, tá? Só que a gente sabe que nós estamos falando de um projeto orgânico, então o apicultor tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Então, qual é o tipo de alimentação que a gente falou? E vem uma parte mais delicada. Quando falamos de apicultura orgânica, o uso da alimentação artificial tem várias regras. Quais seriam essas regras? Bom, a principal delas é como a gente se trata de um projeto já orgânico, então a gente tem que tomar cuidado com o que você vai ofertar para suas abelhas. Então, nesse caso
caso do xarope de açúcar, o indicado é que você utilize o açúcar orgânico, que ele seja um açúcar certificado, registrado, conforme tem as certificações. Por conta de como você trabalha dentro do orgânico, e você alimentar as suas abelhas com açúcar não orgânico vai afetar na qualidade do seu mel lá no final. E aí acaba não saindo já do orgânico. A gente tem que entender também que tem um período certo para alimentação. Então, se o apicultor alimenta as abelhas muito próximo do início da florada, às vezes acaba tendo resíduos dentro da colmeia e isso pode acarretar em uma adulteração do mel, tá? Então, quando a gente fala de projeto orgânico, tem essas regras e é, de fato, bem criterioso, tá? A gente tem que entender que quanto mais natural for a alimentação da abelha, é claro que nada vai suprir o próprio mel delas. Então a gente sempre indica para os produtores que armazenem o mel da última safra, justamente para ter alimento suficiente para ela. E igual a gente falou no último episódio, nem sempre alimentando as abelhas quer dizer que a gente vai manter elas ali no apiário. Exatamente, vai ter elas ali no apiário. Então mesmo alimentando, pode ser que elas enxameiem, elas vão para outras regiões. Tá? É porque é um sistema de alimentação, a gente costuma dizer que é em caso de emergência. Exato, e isso é o ciclo natural da abelha, tá? Ela busca alimento como qualquer outro animal. E a última pergunta, né? A gente fala sobre quais seriam esses produtos ou práticas proibidas que podem comprometer a certificação orgânica. Bom, o que a gente sabe é que pode comprometer é o melado industrial. Justamente por ser um açúcar convencional. Por ser um açúcar convencional. E também alguns ativos químicos que pode ter ali ao redor do apiário. Às vezes, dependendo de onde está localizado o apiário, a gente tem problema com aquelas indústrias de rapadura. Sim. No Nordeste tem muito esse problema, dependendo da região onde está localizado o apiário, pode ter esse problema em relação à rapadura. E a gente sabe que a cana, ela sofre um tratamento, né? Então, se você tirar o açúcar ali da cana e a abelha for lá nessa fábrica, ela vai trazer resíduo para dentro da colmeia e isso vai acabar contaminando o seu mel. Então, são práticas que a gente tem que tomar cuidado tanto na hora de avaliar o apiário para incluir dentro de um projeto orgânico e também o produtor na hora de instalar esse apiário ter um conhecimento geral Sim. da área. Outro fator também que eu acho que influencia a certificação orgânica é a questão de lavouras, né? Hoje acaba que tem bastante índice de pulverização, algumas fazendas acabam não seguindo as regras, aí, as diretrizes, né? E acaba que isso influencia bastante nas abelhas. Exatamente. Então, se você tem um apiário perto, ou mais próximo ali de uma lavoura, isso acaba excluindo o seu apiário do projeto orgânico. Exato. Bom, Luiz, para finalizar esse bate-papo rápido nosso, eu gostaria que você deixasse uma dica para os produtores que estão iniciando na área da apicultura em si e que eles possam se dar bem tanto na formação de apiário quanto na alimentação das abelhas. Bom, então, como a gente foi um bate-papo rápido, então o que a gente tem a falar é analisar sempre onde você vai instalar o seu apiário. Verifica a flora ao redor, verifica todas essas questões de alguns pontos que podem ser contaminantes ao seu apiário, a disponibilidade de água, se tem algum rio, alguma nascente ao redor também. São tudo pontos que vão ser determinantes para que seu apiário seja excepcional no projeto orgânico. Então, essa é a dica. Analise sempre a florada em volta e se tem fontes de alimentos para suas abelhas. Perfeito. Obrigado por esse episódio. E aí, apidouros, gostaram do segundo episódio do Florada Talk? Se esse assunto foi agregador para vocês, deixem o seu like e o seu comentário nessa postagem. Obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.